maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao canal Estratégia Vestibulares. Eu sou a professora Carol Mendonça e o vídeo de hoje, que foi muito pedido por vocês, é sobre os principais erros da temida, da tenebrosa competência número 3 da correção do Enem. Eu separei um texto aqui para a gente analisar juntos e entender o que é a competência 3 e o que mais as pessoas costumam errar, para que a gente não cometa esses erros também, beleza? Depois da vinheta a gente começa e você já sabe, a primeira coisa aqui é sempre deixar o quê? O like. Bom, como você já sabe, o Estratégia Vestibulares é uma das plataformas mais completas do país, que mais aprova nos vestibulares do país inteiro. Então eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os links dos cursos de matérias isoladas e de matérias completas também, de provas inteiras, para que você conheça e que você possa usar também o cupom Prof. Carol Mendonça para ganhar desconto em qualquer compra dentro da plataforma do Estratégia. E muito importante, eu vou colocar aqui também o link sobre o curso de redação para Unicamp 2022. Esse você não pode perder, não pode ficar de fora. Condição especialíssima para você com esse cupom, clicando aqui no link da descrição agora, tá bom? Vamos lá! Sobre a competência número 3. O que a gente pode falar sobre ela? Ela vai analisar, o corretor vai analisar em relação à sua redação, o aspecto da coerência. O que é a coerência? É a maneira como você escreve que comprova que as ideias realmente agregam uma à outra. Não só as palavras, que são aqueles elementos de coesão, mas também as ideias. O seu texto dissertativo argumentativo precisa evoluir argumentativamente. Os argumentos precisam crescer em relação à força e à persuasão, ao convencimento. Isso você faz de forma que representa a sua coerência. Na introdução, você já precisa de cara colocar de forma objetiva e direta, para que o corretor não tenha dúvidas, qual é a sua tese, qual é a ideia principal que o seu texto defende. Na introdução ainda, você vai apresentar os argumentos que vão defender essa ideia principal, essa tese. E lá no desenvolvimento é o espaço em que você vai ter para explicar aqueles argumentos que você apresentou. É óbvio, na redação do Enem a gente tem outros critérios que são também obrigatórios, como essa apresentação feita por intermédio de um repertório, ou seja, você trazer conhecimentos extratextuais para falar daquele assunto, interdisciplinares também, para falar sobre o tema que a prova está propondo para você. Então, vamos dar uma olhada nessa redação aqui, ó. É de uma aluna minha, eu peguei emprestado para a gente analisar. Fala sobre o seguinte: habilidades que são indispensáveis para ter sucesso no contexto empreendedor. É um texto que fala de empreendedorismo, já joga aqui uma palavra no plural, ou seja, eu preciso pelo menos de 2 habilidades para falar aqui. E dentro desse tema aqui, o contexto empreendedor é daquela pessoa que cria seu próprio negócio e luta para mantê-lo e para conseguir fazer sucesso através dele, por meio dele, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Empreender, vamos ler junto aqui, começando da linha 1. Empreender não significa somente criar um próprio negócio, mas também está relacionado à atitude de inovar. Relacionado à atitude, faltou uma crasezinha aqui. De refletir sobre as habilidades que devem nortear o funcionamento de uma empresa. Então, aqui ela começou definindo o que para ela é empreender. Legal, é uma boa opção. Sobre isso, precisamos de um S maiúsculo aqui, bem representado. Sobre isso tem-se o planejamento e o uso da tecnologia, como discussões pertinentes à questão. Então, aqui ela fala o seguinte: empreender vai além de abrir uma empresa, né? Realmente você precisa transformar um sonho, uma ideia em realidade, e para isso você precisa planejar e usar a tecnologia. Então, aparentemente, para essa redação aqui, as habilidades necessárias para ter sucesso no contexto empreendedor tem a ver com planejamento e uso da tecnologia. Beleza, vamos ver se a competência 3 foi cumprida, se houve coerência na defesa e no desenvolvimento desses argumentos aqui. Primeiramente, observa-se que empreender sem refletir sobre as demandas necessárias para abrir o seu negócio, esse erro aqui não pode acontecer. Sabe o que aconteceu aqui?
a menina acabou, a autora, acabou falando diretamente com o leitor. E isso é proibido no gênero dissertativo argumentativo. A gente não pode ter uma interlocução, ter uma conversa direta com quem está lendo. Esse tipo de erro pode até ocasionar um grau zero, pode zerar a sua redação se o corretor entender que você saiu do gênero proposto, que você fez um outro tipo de gênero. Então aqui a gente trocaria sobre as demandas necessárias para abrir seu negócio, a gente pode usar para as demandas necessárias para abrir um negócio, certo? Pode ser desastroso. Segundo Henry Ford, aí ela vai usar um repertório, né? Ela vai trazer aqui para o texto uma citação de um especialista dentro do tema. Negócios que crescem pelo desenvolvimento e melhora não morrem. Assim, o planejamento deve buscar informações oportunas sobre possíveis clientes e organizar a experiência e o conhecimento do futuro empreendedor. Paramos aqui, ó. O que acontece? Nós temos aqui um problema grave em relação à competência número 3. Por quê? Na hora de apresentar o repertório, sempre você vai fazer assim. Se o repertório que você escolheu é a fala de um especialista, você vai colocar de maneira fiel, vai colocar entre aspas, vai dizer quem é. Tem que ser um especialista da área do assunto ou que a palavra dele possa fortalecer o seu argumento de verdade. Se for um especialista aleatório, é melhor nem colocar. Então, colocou, nesse caso aqui, a citação. Na sequência, você tem que explicar o que aquela citação tem a ver com o seu argumento. E aqui não deu match. O argumento não casou com o repertório apresentado. Por quê? Ela está falando sobre refletir sobre as demandas dos clientes e depois de organizar a experiência e o conhecimento que esse planejamento será estruturado. Ela está falando sobre pesquisa e planejamento em cima de demanda, antes de você abrir um negócio. E essa frase aqui, ela não fala sobre isso. A frase de Henry Ford fala o seguinte: negócios que crescem pelo desenvolvimento e melhora não morrem. Desenvolvimento e melhora da sociedade, do mundo, da terra. Melhora do povo, da vida. Então, essa frase ela tem a ver com empreender. Na opinião de Henry Ford, que com certeza é um especialista, um negócio com 100% de garantia de durabilidade é um negócio que proporciona melhoria social. E ela não tem nada a ver com o restante do parágrafo. Então, aqui a gente realmente teve um erro muito grave da competência 3. A competência 3 vai analisar, ela vai fazer o corretor analisar se o que você apresentou tem a ver com a sua tese e se você manteve esse desenvolvimento. Se o que você apresentou lá no início foi realmente explicado no desenvolvimento, até chegar à conclusão. E um argumento vai casando com o outro, para no final, qualquer pessoa que lê a sua redação possa realmente se identificar e concordar com o que você está dizendo. Então, a competência 3 ela vai realmente viabilizar a progressão argumentativa do seu texto. Eu tenho certeza que você vai tomar bastante conta agora dessa partezinha. Apresentou a tese, apresentou a argumentação, você precisa ser fiel. É muito comum, para mim, por exemplo, eu quando escrevo redação, é padrão. Eu sempre começo e tal, quando eu vou começando a desenvolver, às vezes eu tenho uma ideia melhor. Quando eu tenho uma ideia melhor, eu troco a introdução. Eu vou lá e faço esse passo a passo de novo. Se eu vou desenvolver, se eu vou usar um repertório, se eu vou usar uma argumentação que tem um sentido para a direita, a minha introdução toda tem que estar para a direita. Se eu comecei para a esquerda, eu preciso manter aquilo ali. Precisa ter uma harmonização argumentativa e ela precisa crescer cada vez mais forte, beleza? Coloca aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você entendeu a dica, como você resolveria, qual citação você poderia usar para defender esse argumento aqui, esse que fala do planejamento. Vou colocar algumas ideias aqui nos comentários para vocês também e vou responder todo mundo. Não tem jeito, vai passar, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui e comenta também sobre quais outros assuntos você quer ver aqui no Estratégia. Não tem jeito, vai passar, fui!